Beleza, gente? Satisfação enorme estarmos aqui em sintonia mais uma vez para avançarmos com o conteúdo trimestral. Lembrando que com esse bate-papo a gente dá o pontapé inicial no conteúdo do terceiro trimestre. Beleza? Saudades? Estamos juntos, cada vez mais próximos. Tudo isso com certeza já está se aproximando do fim. Essa é a nossa expectativa, esse é o nosso objetivo e não existe melhor maneira de aguardarmos as melhores do que produzindo, trabalhando, desenvolvendo e estreitando laços. É isso que a gente está fazendo agora. O bate-papo de hoje falando sobre população. População de que forma, Esteves? Teorias demográficas, ótimo. Então, estamos tentando entender de que maneira o homem buscou analisar a pobreza, justificar os níveis diferenciados de desenvolvimento dos países, tentando fazer com que existisse o mínimo de coerência, de compreensão de algumas áreas do globo apresentarem níveis elevados, outros medianos e outros muito baixos de desenvolvimento. Porque a pobreza se colocava como algo bastante marcante em algumas partes do globo e não se materializava em outras partes. Beleza? Vamos de encontro então com a teoria malthusiana. Teoria malthusiana, século XVIII, 1798. Um cidadãozinho por nome de Thomas Malthus, pautando sua teoria em dois pilares. Quais pilares seriam esses? População, produção mundial de alimentos. Segundo ele, população cresceria em PG. PG, progressão geométrica, e a produção mundial de alimentos cresceria em PA, progressão aritmética. Vamos tentar materializar isso? Então vamos lá. 2, 4, 8, 16, 32, 2, 4, 6, 8, 10, e assim sucessivamente. Se num determinado ano nós tivéssemos uma população de 2 milhões de habitantes, no ano seguinte, passaria 4, no outro ano 8, no outro ano 16, no outro ano 32. Se parássemos para analisar de maneira hipotética, se a produção mundial de alimentos fosse de 2 milhões de toneladas no ano seguinte 4, no outro ano 6, 8, 10, acompanhou? Vamos dizer não. Por quê? Porque a progressão geométrica sempre caminha a passos mais largos do que a progressão aritmética. Então, segundo Malthus, haveria fome, miséria, péssimas condições de vida no globo, em decorrência da população crescer no ritmo e a produção mundial de alimentos em outro. Segundo ele, haveria déficit alimentar. Essa teoria caiu em desuso em decorrência de quê? O que crescia muito, população, passou a crescer menos. O que crescia pouco, alimentos, passou a crescer mais. Vamos entender por quê? Produção mundial de alimentos. Mecanização existia na época de Malthus? Mecanização no campo? Não. Uso de fungicidas, herbicidas, pesticidas de uma forma geral, agroquímicos, controlando pragas, existiam na época de Malthus? Não. Então, mecanização não existia. Mecanismos ou elementos capazes de diminuir a perda desses alimentos também não existiam. Elementos transgênicos, híbridos, sementes aperfeiçoadas existiam também não. Tudo isso fez com que o que crescesse pouco passasse a crescer mais. Vamos para o lado da população. Inserção da mulher no mercado de trabalho, uso de métodos contraceptivos, existiam na época de Malthus? Não. Tudo isso sendo abraçado justificaria uma redução no nível, na capacidade de seres humanos se multiplicarem. Então a população crescia muito, depois começou a crescer menos. Alimentos crescer pouco, passou a crescer mais. A teoria de Malthus ainda continua de pé? Não. Ela dizia que isso aconteceria. População crescendo no ritmo superior à produção mundial de alimentos. Hoje nós temos isso aqui. Estudos demonstram que existem alimentos no mundo capazes de atender a população mundial, ainda que ela fosse 2,5 vezes essa atual. Puxa, então o que justificaria a miséria, a fome, as péssimas condições de vida no globo? Uma concentração, uma má distribuição além do desperdício. Show de bola. Vamos avançar. Mais à frente nós nos deparamos com a teoria reformista. Teoria reformista que atende por uma outra denominação. Teoria marxista. Ela foi criada, defendida, elaborada, estruturada nos Estados Unidos, teóricos norte-americanos, mas a gente percebemos nitidamente que ela foi abraçada por grandes teóricos, grandes líderes de países periféricos. Em linhas gerais, o que ela defendia? Que
não é necessariamente fazendo com que pessoas com baixo poder aquisitivo, não tendo filhos, a gente vá equacionar a pobreza. A gente pode equacionar a pobreza fazendo amplas reformas estruturais, amplas redistribuições de renda, nítidos direcionamentos para as classes menos favorecidas, principalmente investindo no que diz respeito à área social, em educação. Quando um ser humano passa a ter uma percepção melhor de tudo que o circunda, ele começa a ter uma maior capacidade de se ver num contexto. E se vendo nesse contexto, naturalmente diminui os números de filhos por mulher. A taxa de fecundidade diminui em decorrência de um maior acesso a elementos que dão clareza e entendimento a todas as situações que fazem parte do seu cotidiano, mas com escolaridade, principalmente, isso salta aos olhos. Maravilha, ampla reforma social legitimaria uma ampla redução nas taxas de natalidade. Reforma social, teoria reformista. Beleza? Vamos de encontro à teoria neomalthusiana. Neomalthusiana, resgate de princípios já antes estruturados. Nós percebemos o que? Elaborado no contexto de pós-Segunda Guerra, depois da Segunda Guerra, o mundo começa a perceber determinados booms demográficos, sobretudo em países periféricos. Isso, de certa forma, faz com que haja um resgate de princípios estabelecidos no século XVIII por Thomas Malthus, onde existem muitas pessoas se proliferando de forma desenfreada, vão existir situações calamitosas, desesperadoras, a fome vai se manifestar. Isso tudo ganha corpo e evidência em meados do século XX, no contexto de pós-Segunda Guerra Mundial. Vamos avançar e vamos nos deparar com a teoria ecomalthusiana. Vou ler aqui para vocês. Surgindo na década de 70, Conferência de Estocolmo, primeira conferência mundial para assuntos ambientais. O homem, nesse momento, começa a perceber que a sua relação com o meio precisa se estruturar em outros patamares. Coloquei aqui, vincula-se ao conceito de desenvolvimento sustentável ou pegada ecológica, logo questionando os padrões da sociedade de consumo. Ele diz o seguinte, na verdade, os teóricos presos a essa teoria dizem o seguinte, década de 70, Conferência de Estocolmo, o homem começa a tentar identificar mecanismos de progredir com respeito à natureza. É nesse contexto que novas matrizes energéticas, as matrizes vistas como alternativas, começam a caminhar em macro escala. É nessa percepção que o homem tem a seguinte visão, a seguinte reestruturação do olhar. Não importa se o país é periférico, não importa se o país é central, não importa o nível socioeconômico de um país, o que importa é de que maneira ele se relaciona com o meio. E estudos baseados nos seguintes indicadores. Um norte-americano igual a 176 paquistaneses. Um estudo que veio à tona no contexto dessa teoria se vinculava à seguinte visão. Um norte-americano consome em um ano o mesmo que 176 cidadãos paquistaneses com uma dieta acima de 2.000 calorias dia. Bem nutridos. Ótimo. Aí eu pergunto a vocês, um cidadão norte-americano ele consegue realmente consumir o que 176 paquistaneses consomem? Não, mas ele adquire e, na verdade, desperdiça, elimina, sem que haja o devido consumo. Isso faz com que haja uma demanda. Essa sociedade de consumo que estimula a aquisição de produtos e, na verdade, exige uma quantidade monstruosa de elementos do meio, exaure o meio. O meio não dá conta desse nível de exaustão, de consumo, de exigência. A teoria ecomalthusiana, ela seria uma teoria malthusiana, só que com uma visão mais holística. Eu preciso perceber que
onde existem muitas pessoas, há uma possibilidade da demanda ser crônica. Eu preciso frear ou atenuar a capacidade do homem se multiplicar. Mas tão importante como isso, ou às vezes até mais, seria a questão de, mesmo que existam poucos, se o nível de consumo for desenfreado, prejudica no mesmo patamar. Então, eu tenho uma visão bem ampla, bem mais abrangente, mas que de certa forma cria um elo, um vínculo com princípios que já foram alicerçados no século XVIII por Thomas Malthus. Vamos avançar e vamos nos deparar com algo que atende para o nome de transição demográfica. Transição essa que, de certa forma, defende que, se eu analiso variáveis como taxa de natalidade e mortalidade, eu consigo dizer se o país tem um nível elevado, mediano ou baixo de desenvolvimento. Essa transição demográfica ela é compartimentada em fases. Primeira, segunda, terceira, quarta. Vamos entender um pouco mais. Primeira fase, altas taxas de natalidade e altas taxas de mortalidade. Vamos pegar um exemplozinho. Países do continente africano. Nascem muitas pessoas, morrem muitas pessoas. Se eu sei que muitas vão morrer por várias situações, guerras tribais, desnutrição, doenças epidêmicas, além de uma série de outras situações que a África conhece de perto, se eu sei que a base da minha economia está estruturada no setor primário, agricultura familiar, subsistência, eu preciso usar a mão de obra dos meus filhos para que eu possa criar mecanismos de sobrevivência. Eu tenho 8 filhos, sabendo que talvez os 4 possam atingir a maioridade. Eu sei que muitos vão morrer, então eu preciso ter muitos para tentar balancear essa perda. Então, onde surgiu o vírus Ebola na África, onde eu tenho o maior número de casos de pessoas morrendo, vindo a óbito em decorrência da contaminação do vírus HIV, vocês vão dizer África. Então tudo isso serve para legitimar as taxas de mortalidade elevadas. As taxas de mortalidade são elevadas, então eu preciso ter taxas de natalidade também elevadas para criar um contraponto. Países que apresentem esse perfil vão apresentar um nível baixo de desenvolvimento socioeconômico. Ótimo, vamos avançar. Segunda fase, poderíamos enquadrar aí grande parte dos países da América do Sul e Central. América do Sul e Central, as taxas de natalidade continuam altas, mas as taxas de mortalidade diminuem. Por quê? Acesso à água encanada, esgotamento sanitário, atendimento médico, hospitalar, campanhas de vacinação em massa, tudo isso serve para diminuir as taxas de mortalidade. Mas as taxas de natalidade continuam altas. Quando eu tenho essa situação, eu já percebo um médio nível de desenvolvimento socioeconômico. Avançando, eu me deparo com a terceira fase, onde eu tenho uma sensível redução nas taxas de natalidade. Natalidade baixa. A natalidade começa a diminuir. Opa! É aí que o Brasil se encontra. O Brasil saiu da segunda e está na terceira. Isso demonstra que apresenta um médio nível de desenvolvimento, mas meio degrauzinho acima dos países da segunda fase. Vem comigo. Quarta e última fase. Europa, América do Norte. Alto nível de desenvolvimento. Vem aqui e vamos perceber baixas taxas de natalidade. Baixas taxas de natalidade, baixas taxas de mortalidade. Morrem pouco por quê? Excelente padrão de vida. Nascem poucas pessoas em decorrência de quê? Mulher na Europa, mulher na América do Norte, tem anos intensos de escolaridade. Eu estou estudando muito para quê? Para me inserir na PEA, a população economicamente ativa. Vou me inserir no mercado de trabalho, exercer o meu ofício, vender meu conhecimento. Show de bola. Fazendo isso, diminuo os números de filhos por mulher. Taxa de natalidade baixa. Isso traz uma série de mazelas. Mais à frente nós vamos conversar sobre alguns desses desdobramentos. Mas, quando a taxa de natalidade é baixa, a taxa de mortalidade também, eu estou diante de países centrais, países que usufruem de elevados níveis de desenvolvimento. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Chegamos ao nível 3, nível esse que nos apresenta o quê? Como calcular uma taxa de natalidade, como calcular uma taxa de mortalidade, como calcular um crescimento vegetativo. São critérios, são elementos, são cálculos utilizados pelo IBGE, institutos de pesquisa que observam a questão demográfica,
fazem uso dessas fórmulas, desses cálculos. Vamos a uma delas. Taxa de natalidade, uma formulazinha tem que ser apresentada. Taxa de natalidade nos apresenta número de nascimentos vezes 1000, regrinha, 1000 faz parte da regra, uma constante, sobre população absoluta, número total de habitantes. Então, taxa de mortalidade, número de óbitos vezes 1000 sobre a população absoluta, ou número total de habitantes. E o CV, crescimento vegetativo, é um resultado de um menos o outro. É a taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade. Então, vamos transformar isso em números? Ótimo. Simbolicamente, com base nos dados apresentados abaixo. E aí a questão vai apresentar, se for uma questãozinha apresentada a vocês, 2 dados. Calcule a taxa de natalidade de um país X com base nos dados abaixo. Se eu tenho um número de nascimentos por ano, 10, vezes 1000, sobre população absoluta. População absoluta, 10.000. Opa, já tem os dados que precisaria. 10 número de nascimentos, população total, 10.000. Então, já vou jogar isso na fórmula. 10 vezes 1000 sobre 10.000. 10 vezes 1000, 10.000 sobre 10.000. Cortei os zeros, 1. 1 por quê? Por 100? Quando eu multiplico por 100, eu boto o sinalzinho de percentagem. Aqui eu multipliquei por 1000. Então, é esse sinalzinho aqui. Por 1000. Uma bolinha em cima, 2 bolinhas embaixo. Ótimo. Taxa de mortalidade. Quantos morreram nesse país ao longo de um ano? 5. Opa, beleza. 5 vezes 1000 sobre, é o mesmo país, é a mesma população. 10.000 habitantes. São valores hipotéticos, só para a gente entender o processo. Show. Taxa de mortalidade. Número de óbitos vezes 1000 sobre o número total de habitantes. Então, 5 vezes 1000 sobre 10.000. 5 vezes 1000, 5.000 sobre 10.000. 5.000 sobre 10.000, cortei os zeros. Quantos zeros eu cortei em cima? 3. Mesmo número de zeros eu corto embaixo, fica 5 por 10, 0,5. Taxa de mortalidade, meio, 0,5 por 1000. CV, taxa de natalidade menos taxa de mortalidade. Taxa de natalidade, 1 por 1000. Taxa de mortalidade, 0,5. 1 menos 0,5, 0,5. Ou seja, minha população cresceu, aumentou em 0,5 por 1000. Existem outros mecanismos de nós calcularmos isso? Com certeza. Vai ficar para o próximo encontro. Por hora a gente para por aqui. Foi um prazer conversarmos sobre teorias demográficas, transição demográfica e as suas fases. Vimos como automaticamente nós perceberíamos a capacidade de analisar o nível de desenvolvimento de um país com base nas variáveis natalidade e mortalidade. Fechamos com regrinhas básicas que nos permitem calcular as taxas de natalidade, mortalidade e o CV, crescimento vegetativo. Gente, forte abraço, fiquem com Deus, saúde, saudade, até o próximo encontro. Tchau, tchau.